Vamos lá, segunda-feira, dia 19 de junho, 6h30, em ponto. Vou pedir isso para você fazer oração para a gente iniciar. Meu Pai, agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, tentando assimilar um pouco mais desse conhecimento que nos é brindado e agradecemos também por tudo que nos tem dado, pela nossa comida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde. E pedimos, meu Pai, que todos aqui que estejam, tanto encarnados como desencarnados, sejam agraciados com essas suas palavras. E com essa oração que nos ensinaste, meu Pai, pedimos permissão para dar por iniciado a nossa leitura de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, tanto do corpo como do espírito. Que assim seja. Amém. E assim seja. Deixa eu compartilhar nosso texto. Paramos aqui, capítulo 29 das reuniões e das sociedades espíritas. Item 336. Não esqueçamos que o Espiritismo tem inimigos interessados em obstar-lhe a marcha, dos quais seus triunfos causam despeito, não sendo os mais perigosos os que o atacam abertamente, porém os que agem na sombra, os que o acariciam com uma das mãos e o dilaceram com a outra. Estes seres malfazejos se insinuam onde quer que contem poder fazer mal. Como sabem que a união é uma força, tratam de a destruir, agitando brandões de discórdia. Quem, desde então, pode afirmar que os que nas reuniões semeiam a perturbação e a cisânia não sejam agentes provocadores interessados na desordem? Sem dúvida alguma, não são espíritas verdadeiros nem bons. Jamais farão o bem e podem fazer muito mal. Ora, compreende-se que infinitamente mais facilidade encontram eles de se insinuarem nas reuniões numerosas do que nos núcleos pequenos, onde todos se conhecem. Graças a surdos manejos que passam despercebidos, espalham a dúvida, a desconfiança e a desafeição. Sob a aparência de interesse hipócrita pela causa, tudo criticam, formam conciliábulos e corrilhos que presto rompem a harmonia do conjunto. É o que querem. Em se tratando de gente dessa espécie, apelar para os sentimentos de caridade e fraternidade é falar a surdos voluntários, porquanto o objetivo de tais criaturas é precisamente aniquilar esses sentimentos que constituem os maiores obstáculos opostos a seus manejos. Semelhante estado de coisas, desagradável em todas as sociedades, ainda mais o é nas associações espíritas, porque se não ocasiona um rompimento, gera uma preocupação incompatível com o recolhimento e a atenção. 337. Se mau rumo a reunião tomar, dir-se-á, não terão as pessoas sensatas e bem-intencionadas a ela presentes o direito de crítica. Deverão deixar que o mal passe sem dizerem palavra e aprovar tudo pelo silêncio? Sem nenhuma dúvida, esse direito lhes assiste. É mesmo um dever que lhes corre. Mas, se boa intenção os anima, eles emitirão suas opiniões, guardando todas as conveniências e com cordialidade, francamente, e não com subterfúgios. Se ninguém os acompanha, retiram-se, porquanto não se concebe que quem não esteja procedendo com segundas intenções se obstine em permanecer numa sociedade onde se façam coisas que considerem convenientes. Pode-se, pois, estatuir
como princípio que todo aquele que numa reunião espírita provoca desordem ou desunião ostensiva ou subrepticiamente, por quaisquer meios, é ou um agente provocador ou pelo menos um mau espírita, do qual cumpre que os outros se livrem o mais depressa possível. Porém, a isso obstam muitas vezes os próprios compromissos que ligam os componentes da reunião, razão por que convém se evitem os compromissos indissolúveis. Os homens de bem sempre se acham suficientemente comprometidos. Os mal intencionados sempre o estão demais. A moral e a pureza começa no coração, né? E como acho que a gente comentou nas outras leituras, sempre temos que orar e vigiar, nos preparar antes de uma reunião e, enfim, mesmo que seja na reunião, fora da reunião, para ser um bom espírita, a gente tem que manter toda essa moral e essa vigia e oração. Exatamente, minha irmã. Porque é justamente isso, conforme nos relata a literatura espírita, né, de vários autores, entre eles o autor espiritual Manuel Filomeno de Miranda, no seu quarteto, né, Hum, de transição planetária, que é primeiro transição planetária, amanhecer da nova era, perturbações espirituais e no rumo da regeneração. hum, E as perturbações espirituais, justamente o que está acontecendo é isso. Espíritas que estão se degladiando, espíritas que estão desviando recursos do centro para o proveito próprio, espíritas com amante. Eu quero fazer aqui uma observação, tá? uhum, Eu não estou jogando pedra nesses irmãos, não. uhum. Eu estou apenas expondo o que o autor nos trouxe. Sim. Como é lamentável, né? Dentro de uma doutrina que é tão esclarecedora, tão confortadora, irmãos que estão sendo teleguiados por invigilância de espíritos das trevas. Aí se pensa, não, são espíritos das sombras. Não, gente, é das trevas mesmo. Porque eles sabem, eles têm consciência, é um paradoxo, né? Eles Uhum. têm consciência que estão sendo exilados, Ó, entendeu? Então, qual é a deles? Eles querem atrapalhar o processo. sim. Eles querem azedar a sopa, entendeu? Hum, E teve em outra obra de Divaldo também, mas aí quem relata o autor faz uma parêntese para a fala de Bezerra de Menezes. uhum, Lá na Mansão do Caminho, isso no início de 2000, quer dizer, mais ou menos 23 anos atrás, hum, quando foi feita uma mega operação para, para beneficiar uma, uma cidade das trevas, né? Que era que queria perturbar muito o planeta. Aí foi feita uma mega operação para pegar esses líderes e reencarnarem. ó, E tinha uns que não puderam reencarnar, ficaram no plano astral. Aí, por vingança, começaram a querer atacar a mansão no caminho. E um deles deu a seguinte mensagem: nós sabemos isso com muito rancor, tá? hum, Nós sabemos que não vamos reencarnar mais, mas eu vou fazer iremos fazer o possível para arrastar milhões conosco. ó, Aí nós observamos, aí é só nós observarmos, né? E essas entidades não estão blefando. Elas estão falando, infelizmente, a mais pura verdade, porque é só ver as artes, as ciências, as, as artes em gerais, né? A cultura, como não houve uma degradação, né? Assim, impressionante. Se nós pegarmos uma escola dos anos 80 e virmos uma escola dos anos 90, uma escola normal, vemos uhum. que há uma diferença pequenininha, mas há. Se pegarmos uma escola dos anos 90 para as de hoje, é uma coisa assim absurda, É gritante. gritante. Aí, por quê? Por conta dessas entidades que estão, infelizmente, tendo campo para atuar.
Aí você pode perguntar, mas por que Jesus está permitindo isso? Ah, aí é que está a chave. É justamente nesse processo que já foi predito há mais de 200 anos, né, as obras póstumas, que uma das características da transição planetária não serão os terremotos, não serão os maremotos, os vulcões, será uma loucura coletiva. Nós estamos vivendo uma loucura coletiva global, né? Então, esses espíritos, eles... Eu até perdi o fio da meada. Da Sobre bagunça. Da moralidade dos médiums que vão para o centro. aí, esses médios, em vez de estar sintonizados com o astral superior, dão, dão ênfase a espíritos que querem perturbar o ambiente. Minha irmã, Hum. é a coisa mais triste da vida. Eu presenciei isso lá no Centro Espírita de Recife, ao ponto da, de eu ver um complô para se derrubar um irmão nosso que estava fazendo um trabalho muito bem feito. Ó, Aí depois soubemos, né, que a irmã estava passando um processo grave de fascinação e mais triste ainda saber que tinha acompanhantes no plano espírito, no plano material, sim. né? É uma conduta reprovável até no Congresso Nacional, em qualquer ambiente político, em qualquer ambiente de pessoas. Imagina numa igreja, Pois é. imagina numa casa espírita, né? Que está ali em tese cristãos, Sim. né? Então, assim, a observação de Kardec, ela sempre vai ser importante e é um alerta para nós, para não sermos também, se ficarmos vigilantes, iremos ser teleguiados por essas entidades que não dão sossego. Hum. Então, por isso que Jesus nos disse, orai, vigiai e orai, né? A Sim, vigília é constante. sim. Como você falou, o meu comportamento dentro do centro de cortesia, de gentilezas, tem que ser o mais próximo possível lá na rua, lá na minha casa. Porque imagina, meu irmão, chegar eu no centro, minha irmã, sorriso, cordialidade, gentileza. Chega em casa, eu sou um brutamonte. Pois é. É hipocrisia, tem coisa errada, Sim. entendeu? Obrigada pela fala. 338. Além dos notoriamente malignos que se insinuam nas reuniões, há os que, pelo próprio caráter, levam consigo a perturbação a toda parte onde vão. Nunca, portanto, será demasiada toda circunspeção na admissão de elementos novos. Os mais prejudiciais nesse caso não são os ignorantes da matéria, nem mesmo os que não creem. A convicção só se adquire pela experiência de pessoas a que desejam esclarecer-se de boa fé. Aqueles, sobretudo, contra os quais maiores precauções devem ser tomadas, são os de sistemas pré-concebidos, os incrédulos obstinados, que duvidam de tudo, até da evidência. Os orgulhosos que, pretendendo ter o privilégio da luz infusa, procuram em toda parte impor suas opiniões e olham com desdém para os que não pensam como eles. Não vos deixeis iludir pelo pretenso desejo que manifestam de se instruírem. Mais de um encontrareis que muito aborrecido ficará, se for constrangido a convir em que se enganou. Guardai-vos principalmente desses peroradores insípidos que querem sempre dizer a última palavra e dos que só se comprazem na contradição. Uns e outros fazem perder tempo, sem nenhum proveito, nem mesmo para si próprios. Os espíritos não gostam de palavras inúteis. 339. Visto ser necessário evitar toda causa de perturbação e de distração, uma sociedade espírita deve, ao organizar-se, dar toda a atenção às medidas apropriadas a tirar aos promotores de desordem os meios
de se tornarem prejudiciais e a lhes facilitar por todos os modos o afastamento. As pequenas reuniões apenas precisam de um regulamento disciplinar, muito simples, para a boa ordem das sessões. As sociedades regularmente constituídas exigem organização mais completa. A menor será a que tenha menos complicada a entrosagem. Umas e outras poderão aurir o que lhes for aplicável, ou o que julgarem útil, no regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que adiante inserimos. 340. Contra um outro escolho, tem que lutar as sociedades pequenas ou grandes, e todas as reuniões, qualquer que seja a importância de que se revistam, os ocasionadores de perturbações não se encontram somente no meio delas, mas também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Por isso que tanto mais prazer maligno experimentam, quanto maior é o número dos que lhes caem sob o jugo. Todas as vezes, pois, que num grupo um dos seus componentes cai na armadilha, cumpre se proclame que há no campo um inimigo, um lobo no redil, e que todos se ponham em guarda, visto ser mais que provável a multiplicação de suas tentativas. Se energética resistência o não levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará nos médiuns, pela perturbação da mediunidade, e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela turbação de harmonia. Como a caridade é o mais forte antídoto desse veneno, o sentimento da caridade é o que eles mais procuram abafar. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável. Para remediá-lo, não se deve sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. O de que se deve cuidar, acima de tudo, é de preveni-lo. Para isso, dois meios há eficazes, se forem bem aplicados: a prece feita do coração e o estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. O primeiro atrai os bons espíritos, que só assistem zelosamente os que se cuidam, mediante a confiança de Deus. O outro prova aos maus, que estão lidando com pessoas bastante clarividentes e bastante sensatas, para se não deixarem ludibriar. Se um dos membros do grupo for presa de obsessão, todos os esforços devem tender, desde os primeiros indícios, a lhe abrir os olhos, a fim de que o mal não se agrave, de modo a lhe levar à convicção de que se enganou e de lhe despertar o desejo de secundar os que procuram libertá-lo. 341. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência pode cada um deduzir por si mesmo as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a granjear a simpatia dos bons espíritos e a só obter boas comunicações, afastando as más. Estas condições se contêm todas as disposições morais dos assistentes e se resumem dos pontos seguintes: perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Um único desejo, o de se instruírem e melhorarem por meios dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Quem esteja persuadido de que os espíritos superiores se manifestam com o fito de nos fazerem progredir e não para nos divertirem, compreenderá
que eles necessariamente se afastam dos que se limitam a lhes admirar o estilo, sem nenhum proveito tirar daí, e que só se interessam pelas sessões, de acordo com o maior ou menor atrativo que lhes oferecem, segundo os gostos particulares de cada um deles. Exclusão de tudo que nas comunicações pedidas aos espíritos apenas exprima o desejo de satisfação da curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitosos durante as confabulações com os espíritos. União de todos os assistentes pelo pensamento, ao apelo feito, ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados. Concurso dos médiuns da Assembleia, com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, e com o só desejo de serem úteis. Serão estas condições de tão difícil preenchimento que se não encontre quem a satisfaça? Não o cremos. Esperamos ao contrário, que as reuniões verdadeiramente sérias, como as que já se realizam em diversas localidades, se multiplicarão, e não hesitamos em dizer que a elas é que o Espiritismo será devedor de sua mais ampla propagação, religando os homens honestos e conscienciosos. Elas imporão silêncio à crítica, e quanto mais puras forem suas intenções, mais respeitadas serão, mesmo pelos seus adversários. Quando a zombaria ataca o bem, deixa de provocar riso, torna-se desprezível. Só um instante. Que é justamente, se nós voltarmos para o momento atual, o que está acontecendo? A zombaria perante o cristianismo, né? O cristianismo sendo proibido, símbolos cristãos, fazendo aqui um parêntese, não que eu seja, não que eu use símbolos cristãos, mas eu não tenho nada contra eles, nada contra quem usa. Agora, você ter governos que proíbem símbolos cristãos e, ao mesmo tempo, você abre para o Islã, não tenho nada contra o Islã. Respeito muito qualquer religião que conduza ao bem. Você percebe que é uma coisa parcial. Você vai na França, é proibido nas repartições, nas escolas, e infelizmente na escola está proibido de falar de Jesus Cristo. Mas eu posso falar de Maomé. Eu posso parar uma rua em Paris para adorar a Meca. Então, assim, a gente percebe justamente quem está de fora, sem estar apaixonado, que há uma intenção ali contra o cristianismo. Não é contra as religiões, é contra o cristianismo. E do cristianismo tem um alvo maior, que é o espiritismo. Entendeu? Veja o momento grave que estamos vivendo. Sim. O que eu queria dizer, minha irmã? Por que Deus permitiu tal coisa? É para nos aferirmos. Não que ele não saiba a nossa reação, é que a gente não sabe a nossa. Então, nesse momento de loucura global, aí os espíritos superiores, ao traçar a nossa reencarnação, e esses espíritos superiores já sabiam o momento de loucura que a humanidade iria viver, nós, com certeza, fomos orientados, esclarecidos, para mantermos a vigilância e a postura cristã. E agora, estudamos lá atrás, agora vamos colocar em prática o que aprendemos. Infelizmente, eu conheci muitos irmãos da lida espírita que não se dizem mais espíritas hoje. Infelizmente. Eu não os critico, eu apenas lamento. Porque eu, tirando por mim, eu fui salvo de mim mesmo pela doutrina espírita. Então, se eu não fosse espírita, talvez eu não estivesse mais aqui, ou pudesse estar até no hospício, ou numa situação pior. Então, é uma gratidão que eu tenho
infinita, é uma dívida que eu vou levar para todo sempre perante aos amados do infinito. Entendeu? Com certeza. É nas reuniões desse gênero que se estabelecerão pela força mesma das coisas, laços que real simpatia de solidariedade mútua que contribuirão para o progresso geral. 342. Fora errôneo acreditar-se que se achem fora desse concerto da fraternidade, de fraternidade, e que excluam toda ideia séria as reuniões consagradas de modo especial às manifestações físicas. Do fato de não requererem condições tão rigorosas para a sua celebração, não se segue que a elas se possa assistir de ânimo ligeiro, e muito se enganará quem supõe absolutamente nulo aí o concurso dos assistentes. Tem-se a prova do contrário no fato de que muitas vezes as manifestações deste gênero, ainda quando provocadas por médiuns poderosos, não chegam a produzir-se em certos meios. Quer dizer que também nesse caso há influências contrárias e que essas influências naturalmente decorrem da divergência ou hostilidade dos sentimentos, paralisando os esforços dos espíritos. As manifestações físicas, conforme já dissemos, têm grande utilidade, visto abrirem campo vasto ao observador, porquanto é toda uma série de fenômenos insólitos, de incalculáveis consequências, a se lhe desdobrarem diante dos olhos. Pode, pois, com eles ocupar-se uma assembleia de objetivos muito sérios, mas não logrará a efetivação desses objetivos, quer como forma de estudo, quer como meio de convicção. Se não realizarem em condições favoráveis, a primeira das quais consiste não na fé dos assistentes, mas no desejo que os impulsione de se esclarecerem sem intenções ocultas e sem o propósito antecipado de tudo recusarem mesmo a evidência. A segunda é a limitação do número, para evitar a intromissão de elementos heterogêneos. Se é certo que são os espíritos menos adiantados os que produzem as manifestações físicas, nem por isso deixam estas de apresentar um fim providencial, e os bons espíritos as favorecem sempre que sejam capazes de dar resultados proveitosos. Assuntos de estudo. 343. Os que evocam seus parentes e amigos ou certas personagens célebres para lhes comparar as opiniões de além-túmulo com as que sustentavam quando vivos, ficam não raro embaraçados para manter com eles a conversação sem caírem nas banalidades e futilidades. Pensam muitas pessoas, ao demais, que o Livro dos Espíritos esgotou a série das questões de moral e de filosofia. É um erro. Por isso julgamos útil indicar a fonte donde se pode tirar assuntos de estudo, por assim dizer, inesgotáveis. 344. Se a evocação dos homens ilustres, dos espíritos superiores, é eminentemente proveitosa, pelos ensinamentos que eles nos dão, a dos espíritos vulgares não o é menos, embora esses espíritos sejam incapazes de resolver as questões de grande alcance. Eles próprios revelam a sua inferioridade, e quanto menor é a distância que os separa de nós, mais os reconhecemos em situação análoga à nossa, sem levar em conta que frequentemente nos manifestam traços característicos do mais alto interesse, conforme explicamos acima no número 281, falando da utilidade das evocações particulares. Essa é, pois, uma mina inexaurível de observações, mesmo quando o experimentador se limite a evocar aqueles cuja vida humana apresente alguma particularidade com relação ao gênero de morte que teve, à idade, às boas e más qualidades, à posição feliz ou desgraçada que lhes coube na terra, aos hábitos,
ao estado mental, etc. Com os espíritos elevados, amplia-se o quadro dos estudos. Além das questões psicológicas, que têm um limite, pode propor-se-lhes uma imensidade de problemas morais, que se estendem ao infinito, sobre todas as posições da vida, sobre a melhor conduta a ser observada em tal ou qual circunstância, sobre os nossos deveres recíprocos e etc. O valor da instrução que se receba acerca de um assunto qualquer, moral, histórico, filosófico ou científico, depende inteiramente do estado do espírito que se interroga. Cabe-nos a nós julgar. 345. Além das evocações propriamente ditas, as comunicações espontâneas proporcionam uma infinidade de assuntos para estudo. No caso de tais comunicações, tudo se cifra em aguardar o assunto de que praza ao espírito tratar. Nessa circunstância, muitos médiuns podem trabalhar simultaneamente. Algumas vezes, poder-se-á chamar determinado espírito. De ordinário, porém, espera-se aquele que queira apresentar-se, o qual a miúde vem da maneira mais imprevista. Esses ditados servem, depois, para um sem número de questões, cujos temas se acham assim preparados de antemão. Devem ser comentados cuidadosamente, para a apreciação de todas as ideias que encerrem, julgando-se se eles têm o cunho da verdade. Feito com severidade esse exame, já o dissemos, constitui a melhor garantia contra a intromissão dos espíritos mistificadores. Por este motivo, tanto quanto para a instrução de todos, bom será dar conhecimento das comunicações obtidas fora das sessões. Como se vê, uma fonte aí há inestancável de elementos sobremaneira sérios e instrutivos. 346. Os trabalhos de cada sessão podem regular-se conforme se segue. Primeira, leitura das comunicações espíritas recebidas na sessão anterior, depois de passadas a limpo. Segunda, relatórios diversos. Correspondência. Leitura das comunicações obtidas fora das sessões. Narrativa de fatos que interessem ao espiritismo. Terceira, matéria de estudo. Ditados espontâneos. Questões diversas e problemas morais propostos aos espíritos. Evocações. Quarta, conferência. Exame crítico e analítico das diversas comunicações. Discussão sobre diferentes pontos da ciência espírita. 347. Os grupos recém-criados se veem, às vezes, tolhidos em seus trabalhos pela falta de médiuns. Estes, não a negar, são um dos elementos essenciais às reuniões espíritas, mas não constituem elemento indispensável, e fora erro acreditar-se que sem eles nada se pode fazer. Sem dúvida, os que se reúnem apenas com o fim de realizar experimentações não podem, sem médios, fazer mais do que façam músicos no concerto sem instrumentos. Porém, os que objetivam o estudo sério, a esses se deparam 1000 assuntos, com que se ocupem, tão úteis e proveitosos quanto se pudessem operar por si mesmos. Acresce que os grupos possuidores de médiuns estão sujeitos, de um momento para outro, a ficar sem eles, e seria de lamentar que julgassem só lhes caber, nesse caso, dissolverem-se. Os próprios espíritos costumam, de tempos a tempos, levá-los a essa situação, a fim de lhes ensinarem a prescindir dos médiuns. Diremos mais, é necessário para aproveitamento dos ensinos recebidos, que consagrem algum tempo a meditá-los. As sociedades científicas nem sempre têm ao seu dispor os instrumentos próprios para as observações, e, no entanto,
não deixam de encontrar assuntos de discussão. À falta de poetas e de oradores, as sociedades literárias leem e comentam as obras dos autores antigos e modernos. As sociedades religiosas meditam as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer o mesmo e grande proveito tirarão daí para o seu progresso, instituindo conferências em que seja lido e comentado tudo o que diga respeito ao espiritismo, pró ou contra. Dessa discussão, a que cada um dará o tributo de suas reflexões. Saem raios de luz que passam despercebidos numa leitura individual. A par das obras especiais, os jornais formigam de fatos, de narrativas, de acontecimentos, de rasgos de virtudes ou de vícios, que levantam graves problemas morais, cuja solução só o Espiritismo pode apresentar, constituindo isso ainda um meio de se provar que ele se prende a todos os ramos da ordem social. Garantimos que há uma sociedade espírita cujos trabalhos se mostrassem organizados nesse sentido, munida ela dos materiais necessários a executá-los. Não sobraria tempo bastante para consagrar as comunicações diretas dos espíritos. Daí o chamarmos para esse ponto a atenção dos grupos realmente sérios, dos que mais cuidam de instruir-se do que achar um passatempo. Veja o número 207 no capítulo da formação dos médiuns. Realmente esse aqui é muito importante e interessante, que numa reunião não há necessidade de ter médiums, se for discutir a doutrina. E eu tenho quase certeza que mesmo os médiums que não são de manifestações físicas, são inspirados pela espiritualidade para que essas lições cheguem para a gente com bastante claridade, né? Minha irmã, isso também é um assunto importantíssimo, porque o primeiro passo para se criar uma sociedade espírita, depois da questão legal, é o estudo. É. Não é o fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é consequência. Minha irmã, o que é que nos diz, o que nos traz a literatura de Chico Xavier com André Luiz? Eles fazem verdadeira perquisição do dia a dia do plano espiritual. E não dizem tudo, dizem apenas aquilo que nós podemos suportar, Sim. certo? Uhum. Mas é notório observar que a mediunidade, que a reunião mediúnica é uma verdadeira sala de UTI cirúrgica, onde acontecem desenlaces de fluidos nocivos, onde acontecem cirurgias perispirituais, onde acontece o acolhimento de entidades sofredoras das mais variadas questões. É uma cirurgia de caráter delicado, sério e abrangente, que só pode se comportar em um hospital que tem essa estrutura, que é o centro espírita, certo? Agora imaginemos nós, com essa comparação que André Luiz faz da reunião mediúnica. Ah, Karine, a gente vamos começar a estudar medicina, mas eu tenho uma ideia. Vamos começar a atender aqui. Eu não sei muita coisa de cirurgia, não. Sei que a gente pode cortar aqui e costurar com linha e agulha. Então, assim, vai ser um desastre. Da mesma forma acontece quando o médium, que já tem a sua condição mediúnica plausível, não se prepara e não estuda. É a mesma comparação. Quer dizer que eu vou enfrentar uma cirurgia delicada sem eu saber ao menos o básico do que é uma cirurgia, as consequências de uma cirurgia mal resolvida. A mesma situação acontece com a mediunidade. Primeira coisa, vai se fundar um centro espírita, não é ficar preocupado se vai ter comunicação, não. Aliás, nem deve. Primeiramente, é o grupo de estudo disciplinado, coeso, harmonioso, e não ficar só no estudo, a ação.
Qual o bem que podemos fazer na nossa comunidade, nos nossos arredores? Se elege uma ação a ser feita. Ponto. E estudo. Para depois, conforme formos adiantando no estudo, cada um vai sentir a sua sensibilidade medianímica. Mas não o mais importante é a seriedade do estudo. Por quê? Porque vai atrair os bons espíritos. Isso aí é crucial. Eles vão observar, irão ser simpáticos à nossa causa, irão nos intuir, fazendo um parêntese, sendo nós médiuns ou não, porque os espíritos são das forças da natureza. Se fosse assim, só os médiuns iam ser influenciados pelos espíritos, ia ser até uma injustiça da divindade. Então tem caboclinho aí que vai ficar pintando e rolando aí, não vai ter influência dos espíritos, enquanto que o médium, qualquer coisa vai sofrer influência, não. Todos nós somos influenciados. São das forças da natureza. Agora, o médium percebe, é diferente, Sim. entendeu? Rivalidades entre as sociedades. 348. Os grupos que se ocupam exclusivamente com as manifestações inteligentes e os que se entregam ao estudo das manifestações físicas têm cada um a sua missão. Nem uns, nem outros se achariam possuídos do verdadeiro espírito do espiritismo, desde que não se olhassem com bons olhos. E aquele que atirasse pedras um em outro provaria, por esse simples fato, a má influência que o domina. Todos devem concorrer, ainda que por vias diferentes, para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propaganda da verdade. Os antagonismos, que não são mais do que efeito de orgulho superexcitado, fornecendo armas aos detratores, só poderão prejudicar a causa que uns e outros pretendem defender. Ou seja, é claro que a gente tem que estudar e respeitar a religião ou até mesmo as outras sociedades espíritas, né? 349. As últimas reflexões se aplicam igualmente a todos os grupos que porventura divirjam sobre alguns pontos da doutrina. Conforme dissemos no capítulo das contradições, essas divergências, as mais das vezes, apenas versam sobre acessórios, não raro mesmo sobre simples palavras. Fora, portanto, pueril constituir em bando a parte alguns, por não pensarem todos do mesmo modo. Pior ainda, do que isso seria os se tornarem ciosos uns dos outros, os diferentes grupos ou associações da mesma cidade. Compreende-se o ciúme entre pessoas que fazem concorrência umas às outras e podem ocasionar recíprocos prejuízos materiais. Não havendo, porém, especulação, o ciúme só traduz mesquinha rivalidade de amor próprio. Como, em definitiva, não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos, as que se achem animadas do desejo sincero de propagar a verdade, que se proponham a um fim unicamente moral, devem assistir com prazer à multiplicação dos grupos, e se alguma concorrência haja de entre eles existir, outra não deverá ser senão a de fazer cada um maior soma de bem. As que pretendam estar exclusivamente com a verdade terão que o provar, somando por divisa amor e caridade, que é a de todo verdadeiro espírita. Quererão prevalecer-se da superioridade dos espíritos que as assistam, provém-no pela superioridade dos ensinos que recebam e pela aplicação que façam deles a si mesmas esse o critério infalível para se distinguirem as que estejam no melhor caminho. Alguns espíritos mais presunçosos do que lógicos tentam por vezes impor sistemas singulares e impraticáveis
à sombra de nomes veneráveis com que se adornam. O bom senso acaba sempre por fazer justiça a essas utopias, mas, enquanto isso não se dá, podem elas semear a dúvida e a incerteza entre os adeptos. Daí, não raro, uma causa de dissentimentos passageiros. Além dos meios que temos indicado de as apreciar, outro critério há, que lhes dá a medida exata do valor: o número dos partidários que tais sistemas recrutam. A razão diz que, de todos os sistemas, aquele que encontra maior acolhimento nas massas deve estar mais próximo da verdade do que os que são repelidos pela maioria e vêm abrir claros nas suas fileiras. Tende, pois, como certo que quando os espíritos se negam a discutir seus próprios ensinos, é que bem reconhecem a fraqueza destes. 350. Se o Espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, claro é que esse efeito ele só poderá produzir melhorando as massas, o que se verificará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não faz que aquele que a tem se torne melhor, mais benigno e indulgente para com os seus semelhantes, mais humilde e paciente na adversidade? De que serve ao avarento ser espírita se continua avarento, ao orgulhoso se conserva cheio de si, ao invejoso se permanece dominado pela inveja? Assim, poderiam todos os homens acreditar nas manifestações dos espíritos e a humanidade ficar estacionária. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. Para o objetivo providencial, portanto, é que devem tender todas as sociedades espíritas sérias, grupando todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. Então, haverá união entre elas, simpatia, fraternidade, em vez de vão e pueril antagonismo, nascido do amor próprio, mais de palavras do que de fatos. Então, elas serão fortes e poderosas, porque assentarão em inabalável alicerce. O bem para todos, então, serão respeitadas e imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica que todos respeitam. Essa, a estrada pela qual temos procurado com esforço fazer que o Espiritismo enverede. A bandeira que desfraldamos bem alto é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver, em todas as partes do globo, congregados tantos homens por compreenderem que aí é que está a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma era nova para a humanidade. Convidamos, pois, todas as sociedades espíritas a colaborar nessa grande obra, que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos, e eis que terão colhido o mal em inextricáveis malhas. Muito bom. A gente vai começar um novo capítulo, poderíamos deixar para a próxima semana. E a gente pode comentar mais sobre o que a gente acabou de ler. Sim, com certeza. É triste até, né, a gente ver que alguns irmãos que todos, creio eu, têm a boa intenção de chegar na casa espírita ou adquirir uma cura, ou o conhecimento, o estudo, o autoconhecimento, que tudo isso faz parte da evolução espiritual. E aí, no meio do caminho, entra numa curva ou não consegue adquirir a maturidade suficiente para manter toda essa graça, porque eu acho que é uma graça quando a gente tem a oportunidade de acessar todos esses ensinamentos. Com certeza, minha irmã. Só que tem um detalhe que é levado em consideração também, né? Uhum. É que provavelmente, na grande maioria dos que são espíritas hoje no planeta,
têm suas histórias de religião de outras existências, certo? Sim, Então, alguns já foram bispos, padres, monges, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, né? sim, E às vezes o inconsciente nos leva a repetir as experiências do ontem. Digamos, eu fui bispo, aí eu quero porque quero inconscientemente ser o presidente da casa, que vai mandar, o que vai mandar, isso acontece. Eu tenho que mandar inconscientemente se ele não estiver vigilante, porque não deixa de ser o quê? O orgulho e a vaidade. sim. E nós temos na literatura espírita vasto material, porque o livro espírita não é para o nosso deleite, é para nossa advertência. Sim, Quando nós lemos as obras de Chico Xavier, as obras de Ônia Pereira, de Valdo Pereira Franco, não é um livro que a gente vai se deitar, deixa eu me deleitar. Não que a gente não se deleite com essa obra, mas o principal dela é nos educar e nos divertir, sim, entendeu? Então, quando nós estamos intuídos com um plano maior, quando vier os conteúdos do inconsciente, saberemos manejar com eles. sim. Saberemos administrar esses conteúdos. Exemplo, eu fui bispo. E se vier aquela ânsia de mando, opa, alta aí, Jorge, acorde, você hoje é o Jorge. O que passou, passou. O que passou, passou. Serviu de experiência. Agora eu tenho que exercitar o quê? A humildade. Verdade. E Mas humildade essa é a questão que eu acho que todos nós temos que praticar todo dia, que é de nos questionar é qual é a lição que eu tenho que tirar disso. exatamente, exatamente. Eu estou finalizando a obra 50 anos depois. Hum, Nossa, que obra, meu é Deus. linda, é. Meu Deus do céu. É uma verdadeira advertência e convite para a humildade. Sim. Um convite para a total entrega dos desígnios do alto. Hum, Confiança total em Deus. Aliás, confiança irrestrita em Deus, é, né? Porque com essa confiança aumenta a nossa fé, nos fortalecemos, porque as tempestades virão, gente. sim, Eu estudando ou eu não estudando. sim, Eu estando preparado, eu não estando preparado. A tempestade virá. Mas seria bom se eu tiver equipado com a capa de chuva, um casaco de frio, capa de chuva, guarda-chuva, bota, para que quando chegar a tempestade eu não se pego de surpresa. Eu estar preparado e aguentar o sim, rojão. É esse o papel do Espiritismo para com a gente. Então, quando eu vejo, como falei anteriormente, né? Amigos que lidavam, que eram da lida espírita e hoje são ateus. Não tenho nada contra o ateísmo, nada. Não me cabe julgá-los. Mas eu lamento porque é como se eu, é quando é assim, eu me sinto assim. Quando a tempestade chegar, eu vou estar preparado. Se eu me tornar materialista, eu vou perder toda essa proteção. Vou ficar igual a folha seca, que vai conforme o vento. Olha só que perigo, sim, entendeu? E outros irmãos que fugiram pelo compromisso da falta de mediunidade. Da falta de mediunidade, não. Por ter condições mediúnicas ostensivas e fugir da tarefa. Eu conheci um irmão de Pernambuco, Caruaru, que a família toda médium. E sabemos que a mediunidade ela tem a questão hereditária. E não foi por acaso que ele nasceu ali. Aí me encontrei com o irmão, isso já faz mais de 10 anos, lá em Recife.
Meu irmão, e aí, como é que tá a obra espírita? Não, não sou mais espírita, não. Eu levei um choque, entendeu? Não que eu seja melhor que ele, não, muito pelo contrário, mas porque, pelo fato dele ser médio ostensivo, vem de uma família de ostensividade medianímica, e ele se recusa a isso. Aí me vem na mente aquela obra, segunda obra de Chico Xavier, Missionários da Luz, aliás, Mensageiros, Os mensageiros, é. que relata vários irmãos nossos que vêm que prometem, que imploram, que suplicam. Aí chega aqui, não, não quero, entendeu? Bem, É. como eu percebi também nele, infelizmente, uma certa perturbação, um quê de irritabilidade. Sabe quando a pessoa ela está irritável? Tem Eu paciência. percebi muito claramente a irritabilidade nele quando eu Uhum. fiz essa pergunta. E aí, meu irmão, como tá a casa espírita? Não, eu deixei de ser espírita. Aliás, eu me lembrando qual foi a situação. Na base aérea de Recife, entendeu? Lá na base de Recife, que nós tínhamos um grupo espírita, e eu fui convidá-lo para participar do grupo, entendeu? Sabendo que ele era espírita, né? Eu não sabia que ele tinha se convertido, né? Aliás, Sim, ter deixado de ser. sim. Achei, meu irmão, vamos participar do grupo. Não, não, não. Eu não sou espírita mais, não. Entendeu? É, Cada um, cada um trabalha os seus conteúdos, né? Entendeu? com Mas certeza. assim, que me sirva de alerta, que me sirva de alerta para o amanhã, que Deus me livre e me guarde, Karina. A gente está conversando aqui sobre espiritismo, de repente eu vou morar aí nos Estados Unidos daqui a uns 10, 20 anos, aí você vem, Jorge, e você é espírita, dizer, não, cara, eu não sou mais padre, tá demente, enlouqueceu, interna, pode internar, pode mandar internar, entendeu? Tá doido, pode mandar internar, interne, interne, pode internar, porque é uma religião que nos mantém lúcidos, né? Claro que tudo tem seu esforço, tem a sua, tudo tem o seu quinhão de sacrifício, Sim, né? Nós temos que sacrificar muitas coisas. Graças a Deus, nós temos a boa vontade de sacrificar, sim. tá entendendo? E a Então, mais, assim, eu creio que a mais valiosa delas é o tempo, que a gente tem que despendar de tempo para fazer estudo, para assistir uma palestra, para ler um livro, né? Para ver fazer um esse bom estudo filme, aqui, por ver um exemplo. bom filme, Sim, porque é interessante, né, Karina? O livro espírita, além da advertência que tem para gente, ele tem um detalhe também, né? Já pensaste num livro que você, quando começa a ler, você entra no livro e sai? sim, Porque você capta a energia do livro, sim. você capta as emoções do livro, Hum. entendeu? Então, assim, é um tesouro. Nós temos um tesouro e temos que ter todo o respeito, toda, todo o, todo um movimento sagrado de reverência perante essa obra maravilhosa. Lembrando Kardec, né? O Sim, espiritismo irá avançar com os homens, sem os homens e apesar de sim, dos homens. Claro que o homem aqui é o gênero humano, sim, homem e mulher, sim. né? Uhum, com Entendeu? certeza. E só o meu exemplo, toda vez que eu leio uma obra, que você fala, a gente entra, eu sempre vejo como se, principalmente na obra espírita, aquele espírito estivesse falando comigo diretamente. Então a gente tem que abrir o coração, prestar atenção para ver o que que a gente vai ter de bom naquilo, né? Então, Exato. às vezes eu até boto uma entonação, às vezes eu fico mais eufórica naquela passagem, naquela mensagem, né? O coração às vezes acelera porque eu sei que naquela mensagem, aquele texto, eu tenho que prestar atenção, eu tenho que reler. E é outra coisa também, nós somos diferentes o hoje do amanhã e daquilo que a gente foi ontem. Se nós relermos a mesma mensagem esses dias diferentes, a gente vai ter
algo diferente para absorver ou para aprender também. Exato. E tem outro detalhe também que Jorge Lahar comentou, hoje, inclusive, é dia de pinga-fogo com Jorge Lahar, né? O horário do Brasil é 21h30, aí é uma hora a menos, né? Uhum, Então é 20h30, tá? Ele falou o seguinte, gente, vocês que são espíritas, aproveita, sugue o mais possível os conhecimentos espíritas, porque amanhã não saberemos qual religião iremos renascer, sim, né? Isso é uma verdade, sim, com né? certeza. Poderei nascer numa família islã, poderei nascer numa família hindu. Uhum, Casos raros poderão renascer em famílias espíritas, poderão. Mas uma coisa é certa, Jesus está investindo em nós. uhum, Então, que possamos nos oxigenar cada vez mais com essa doutrina. Porque se tivermos a parábola do talento, o Senhor nos deu um talento. uhum. Se soubermos multiplicar esse talento, ele nos dará mais amanhã. Mas se nós enterrarmos o talento, nos será cobrado a nossa negligência. Então É é isso, a mesma é coisa isso. com a doutrina espírita. É, Quando nós partirmos, isso é fatal para todo mundo que está encarnado, quando nós partirmos, iremos fazer a contabilidade divina e amanhã, conforme a nossa, se formos bem-sucedidos, iremos ter mais talentos para novas missões, mais, como posso dizer assim, mais desafiadoras, sim. né? Porque o desafio faz parte do nosso processo evolutivo, Uhum. Era o entendeu? comentário que eu ia fazer. Uma vez uma lição aprendida, ela nunca vai ser desaprendida. Ela pode ficar em Exato. stand-by e depois cobrada, mas ela E nunca vai espere ser para outros desaprendida. desafios. Um Exatamente. desafio vencido, espere para outros que virão. E Sim. assim ele está crescendo, né? Uhum. É isso mesmo. Bom, chegamos na nossa hora. Quero convidá-la a fazer essa oração tão bonita que você traz para a gente no final do nosso estudo. Vamos então fechar os nossos olhos e sempre rogar ao médico dos médicos, o amigo de todas as horas e todos os momentos, Jesus de Nazaré. Vinde, Senhor, nessas horas delicadas, mas abençoadas, de testemunho, de fé, de esperança no mundo regenerado, começando por nós mesmos, da esperança de dias melhores, porque a aurora de um novo dia já está no horizonte. Jesus envolve todos os lares aqui representados, todos os lares da terra, e que possamos estar atentos a sermos instrumentos úteis na vossa seara, onde quer que estejamos, no corpo ou fora do corpo, encarnados ou desencarnados. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Assim seja. Tchau, gente. Obrigada, gente, pela presença. Nos vemos Tchau, semana que vem. Se Boa Deus quiser. semana. boa Boa semana. semana. Bye.